Pessoal, esse canal é bem novo, mas se vocês forem visualizar os outros vídeos, vão constatar que eu não tenho muito a prática de comentar especulação. Eu acho que especulação pro torcedor do Vasco é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito nociva. A gente vem aí de muitos anos de frustrações, então não é o momento da gente levantar determinadas lebres. Mas eu queria comentar um pouco aqui sobre o que a gente pode esperar dessas contratações que vêm aí para 2023. Primeiramente, é muito importante a gente entender que hoje o Vasco nem espinha dorsal tem. Então a gente está falando de um time que será montado do zero. E elenco precisa de muitos jogadores com muitas características. Então eu acho que a gente tem que frear um pouco a empolgação e pensar de forma bem objetiva sobre o que a gente espera para esse próximo Vasco. Primeiro, existe muito essa ideia de contratação de jogador para fechar aeroporto. De verdade, eu, Rodrigo, sou totalmente contra essa questão. Eu acho que o jogador que tem que ser contratado é o jogador que está performando, que está apresentando resultado. E nem sempre ele vai ter um nome que vai lotar estádio, que vai vender camisa, mas ele pode a médio e longo prazo apresentar isso. Um exemplo clássico que a gente teve até no próprio Vasco, né, foi o Germancano, que chegou no Vasco já com uma idade avançada, até com histórico de alguns bons resultados jogando fora do país, né, fora do Brasil, mas que chegando aqui mostrou um potencial absurdo e hoje fechou pelo Fluminense a artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas era um jogador que não fechava aeroporto, né? O Pedro Raul conseguiu 19 gols pelo Goiás. O time do Goiás é muito limitado. Então, um jogador que consegue esses números jogando pelo Goiás, independente ou não de lotar aeroporto, eu quero ele no meu time. Então, a gente precisa começar a confiar no scout do Vasco. A gente precisa começar a confiar no que o pessoal do 777 está fazendo, pessoal. Pode ser que os nomes que cheguem nem encham tantos olhos, mas numa estrutura de grupo, numa estrutura tática bem desenvolvida pelo técnico, vai alcançar o objetivo. Existem muitos times, né, pelo mundo que bem armados começam a apresentar resultado. É óbvio que o Vasco vai precisar aí de alguns jogadores bem técnicos, né, principalmente ali no setor de meio campo, no ataque, né? Eu não tô falando de manter ou renovar com quem tá aí no Vasco nesse momento não, tá? Eu sou totalmente contra. Eu acho que, com exceção ali de alguns nomes nos quais eu acho que podem vir a performar no ano que vem, né? Que é a garotada da base, né? O Anderson Conceição, que já renovou no caso, o Thiago Rodrigues, se entender que ele vai fazer parte de um grupo, o Nenê, se ele entender que vai fazer parte de um grupo, né? Talvez um contrato por performance com Alex Teixeira, né? Eu acho que o jogador não desaprende a jogar e é necessário também a gente esperar o técnico para ver o que ele vai dizer, né? Se existe um esquema que contemple um segundo atacante. Mas a princípio que a gente tem que focar e pensar nós precisamos de um elenco que em grupo apresente um bom resultado. E como se faz isso? Trabalhando com números, estatísticas, resultados, atuações. Vamos focar nisso, pessoal. Não vamos focar em nome não, porque nome muitas vezes frustra. Vocês lembram do desespero que a gente estava para trazer o Alex Teixeira? Alex Teixeira ficou esse tempo todo no Vasco e não conseguiu nem se firmar entre os titulares desse time horroroso. Então, eu acho que esse não é o caminho não, tá? Um forte abraço, pessoal.